E o jornal Rede Clube Cidade recebe o ex-comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, Coronel Braguin, para uma conversa sobre os desafios da segurança pública, o cenário político e sua pré-candidatura a deputado federal. Participe via WhatsApp através do 69999819494 e curta o nosso canal no YouTube, @BandFM Porto Velho, para ver e rever nossas entrevistas. Começa agora mais uma edição do Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. São 18h05. O Jornal Rede Clube Cidade recebe hoje o Coronel Braguin, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, oficial com longa trajetória na segurança pública. Depois de anos dedicados à carreira militar e à gestão da segurança pública, o coronel agora coloca seu nome como pré-candidato a deputado federal. Coronel Braguin, seja muito bem-vindo ao Jornal Rede Clube Cidade. Boa noite. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Bernon. Estender aqui meu boa noite à nossa amiga Gisele Marino Furtado, nossa presidente do grupo, e também a todos os ouvintes que nos acompanham. Muito obrigado pela honra, pela presença de estar aqui, podendo falar com todos. São 18h05, quero já deixar o nosso WhatsApp à disposição da nossa audiência de Porto Velho a Vilhena. Adicione aí, caso não tenham feito isso ainda, é o 69999819494. Coronel, o senhor comandou a Polícia Militar de Rondônia. O que o levou a deixar a atividade de gestão para entrar na disputa por um mandato de deputado federal? O que me deixou, na verdade, é uma decisão que ela vem ao longo da minha vida. Quando eu entrei na Polícia Militar, para ser soldado da Polícia Militar, a minha missão era procurar defender a sociedade. De fato, ter uma profissão onde o meu exercício era a defesa de cada cidadão. Então, eu sempre procurei fazer a diferença nesse sentido. Procurei progredir na carreira, imaginando que ainda não era o suficiente. Busquei novamente um concurso, segui a carreira de oficial e virei comandante no futuro, da Polícia Militar de Rondônia. E comandei operações, criamos um batalhão especializado em combate ao crime organizado. Essas operações foram mais contundentes, causou um dano financeiro considerável e também um dano nocivo ao sistema bélico das facções, mas ainda assim, após o comando geral, vejo que ainda não é o suficiente. Eu me sinto ainda na convocação de continuar ajudando a segurança pública para melhorar essa segurança da sociedade. Hoje eu vejo que a oportunidade é de me colocar à disposição como pré-candidato a deputado federal e entendendo que a gente precisa, de fato, que lá no Congresso, uma dessas 8 cadeiras da Câmara Federal de Rondônia tenha alguém realmente qualificado, que vivenciou toda essa jornada no combate ao crime, na defesa do cidadão e que entende que a necessidade de tanto de polícia na rua, viaturas, quartéis, delegacias, também nessa mesma intenção de necessidade, a gente possa olhar também que precisa de uma representação qualificada no Congresso para a gente formular leis mais eficazes para respaldar os policiais, para colocar a vítima como a verdadeira prioridade e não um criminoso, e principalmente para que a gente tenha uma política nacional adequada, que seja realmente uma reação contra o que nós vivemos hoje a nível nacional. Então, a gente sabe que essa parcela de contribuição, essa nova trincheira, esse novo campo de batalha é lá no Congresso. E é por isso que a gente se desafia colocando o nosso nome à disposição. Muito obrigado. São 18h07. Coronel, a gente sempre fala aqui no Jornal Rede Clube Cidade sobre como os problemas de segurança, não só em Rondônia, como em todo o país, têm avançado. Na última semana nós divulgamos dados aqui do Anuário de Segurança Pública que incluíram a nossa capital, Porto Velho, entre as 50 mais perigosas do país. E a gente tem um quadro aqui chamado Bronca é Livre e a gente já mostrou também como o perfil rondoniense tem mudado. Antes a gente falava muito sobre a preocupação com a saúde. Essa preocupação ela continua, mas quem assumiu a liderança foi a sensação de insegurança por problemas de segurança pública. Como o senhor avalia os desafios atuais da segurança pública aqui no estado? Existem várias omissões que ao longo do tempo se passam como invisíveis e a conta vai ficando cara. Da mesma forma que se hoje fala que a gente precisa de um pronto-socorro, substituindo o João Paulo II, haja vista que não tem mais condições, é um prédio de mais de 4 décadas que está existente, ou seja, décadas de negligência que não fizeram hoje a gente ter uma estrutura adequada. Na segurança pública, fizeram a construção de um presídio federal, fizeram construção de mais usinas, implementaram pessoas a morar em Rondônia, fizeram uma construção de condomínios populares desenfreada, sem nenhum estudo de pacto de segurança pública. E essa conta ela vem crescendo ao longo desse tempo. E as facções se infiltrarem em todos esses
esses espaços no estado de Rondônia, exatamente porque aquela política pública de décadas não prevendo um impacto social. Quando você traz muita população, muitas obras, mas não planeja o aparato do serviço público para defender a sociedade, servi-la na proteção, essa conta vai chegando. Espaço ficou fértil para a proliferação de facções, hoje facções praticamente pichando todos os locais no estado de Rondônia, demonstrando domínio territorial, e a gente sabe que isso nada mais é do que um pequeno laboratório do que acontece no Rio de Janeiro. Enquanto lá possui barricadas de trilhos de trem para obstrução da ação policial, aqui nós temos o domínio ainda invisível, mas das ordens colocadas pelo crime organizado na população, e a gente vai vendo que essa conta vai ficando cara. Ao longo do tempo, a gente vê o quê? A falta de duas coisas importantes. Não se prever a necessidade de mais viaturas, mais quartéis, delegacias, mais efetivo para a investigação, e automaticamente não houve investimento na legislação para respaldar todo esse aparato. Não teve uma política de olho na realidade, como ela é da insegurança, não teve adequação jurídica para respaldar os policiais, não teve adequação jurídica que realmente entenda a vítima como a prioridade da sociedade, só colocando direitos ao criminoso, regalias, totalmente com uma visão distorcida para trazê-lo de volta à sociedade, de modo que hoje o que nós temos é uma estrutura, uma distorção moral e estrutural, né, sobre a justiça criminal no Brasil. Então a gente entende que isso é uma somatória sistemática, não é apenas um caso, não adianta a gente falar apenas que faz 12 anos que não tem concurso para a Polícia Militar, sendo que todas as outras forças estão carentes de efetivo. Não adianta falar que a viatura não chega a tempo, se o crescimento populacional e o investimento do Estado para ter viaturas patrulhando não são crescidas na mesma proporção. Tem também a questão de uma legislação onde o policial que nós temos tem prendido muito e esse criminoso volta na rua de novo, fazendo aquela famosa sensação de enxugar o gelo. Então, que adianta contratar efetivo se a hora que ele trabalha, executa o seu papel, ele tem uma legislação que permite esse criminoso voltar à rua e que, no final das contas, acaba encorajando ele a reiterar os seus crimes. Agora, Coronel, só um complemento a respeito das facções criminosas, mais uma opinião mesmo. A gente já recebeu vários entrevistados, especialistas, enfim. Tem pouco mais de 15 anos que nós temos um presídio federal instalado aqui em Porto Velho. Como coronel da Polícia Militar, enfim, com a bagagem que o senhor tem em segurança pública, o senhor acredita que tem alguma relação com esse fortalecimento ou não? Foge disso? Não, é indiferente? Tem a relação sim, é uma relação indireta, porque quando você tem grandes líderes das facções lá de outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, e você traz para um presídio federal em Rondônia, automaticamente você acaba atraindo que o seu seu staff de poder, né, acaba se mudando também para a região. E essa mudança também, além da permanência do segundo escalão, que vem aqui operacionalizar as ordens de alguma forma, eles também acabaram conhecendo a posição geopolítica, né, a posição geográfica de Rondônia frente às fronteiras, o que acaba favorecendo a migração de mais faccionados. E depois disso, né, a nível nacional, esse infeliz esse crescimento das facções prisionais em todos os estados, por dentro dos presídios, que acabou potencializando a ação de facções aqui em nosso estado. Então, é um item que a gente deve considerar como influenciador a presença de um presídio federal, porque faz exatamente esse chamamento para a estrutura do crime organizado. Mas existem toda uma rede sistemática que hoje nós estamos assolados em função da falta de um enfrentamento verdadeiro contra as facções criminosas no Brasil. Muito bem, são 18 horas e 14 minutos, 13 minutos. Este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo. Coronel, Rondônia tem registrado ações importantes das polícias, mas também enfrenta o avanço, como o senhor está falando, das facções criminosas. Como combater, de fato, esse crescimento sem descuidar, do policiamento preventivo? A gente precisa fazer investimentos. Hoje, o que a gente tem percebido é sempre assim, uma resposta à criminalidade, ela soa num comparativo aqui com um quadro de saúde de um corpo que está adoecido. Você passa mal, você fica com febre, você toma um remédio para febre. Hoje a segurança pública ela é tratada do mesmo jeito, ela é de forma paliativa. Dá-se um remédio de febre, ocasiona uma suplementação extraordinária, temporária,
para a Polícia Militar conseguir produzir mais policiamento na rua, mas não ajuda também extraordinariamente a Polícia Civil para ampliar suas investigações. Faz investimentos em tecnologia, em equipamento, em estrutura do material que o policial utiliza, mas não aumenta os quartéis, não aumenta o efetivo policial para que a gente possa fazer mais presença policial. De modo que a gente se aperfeiçoa na atuação reativa, que é operações buscando criminalidade violenta e o crime local, mas não consegue ter o braço que faz a prevenção, que é o momento onde não está acontecendo o crime e a gente está ali com o objetivo de impedir que ele aconteça. E isso é trazer o policiamento para próximo dos 99%, 98% da população brasileira, que é a população honesta. Ou seja, hoje nós temos mais viaturas que ficam o tempo todo correndo atrás do criminoso e nós não temos uma viatura disponível para estar fazendo essa presença preventiva ao cidadão de bem, seja ele saindo da sua casa, indo para o trabalho, indo para a escola, e a gente fica nesse efeito cíclico, né? Que passa a temporada, a gente consegue baixar um índice de um certo período, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Eu passo isso como exemplo, nós conseguimos o nosso comando amplificar as operações, inteligência integrada com as outras forças, com o Ministério Público, conseguimos exponenciar o prejuízo financeiro, mais de 360 milhões em um ano de prejuízo financeiro às facções, ano passado. Fomos o comando mais letal contra o crime organizado da última década, 47 criminosos só o ano passado foram neutralizados porque escolheram confrontar a polícia. Mas a gente conseguiu baixar roubos, furtos, cerca de 60%, mas ainda não está num ponto satisfatório e a gente vê novamente as facções querendo se reinventar nesse processo, né, após o enfrentamento da polícia. Então a gente precisa que o investimento ele seja mais condizente em todas as áreas, efetivo, condições de trabalho, equipamentos, viatura disponível, investigador suficiente, delegacias próximas da população e um presídio com muito mais estrutura para, de fato, ter condições de fazer a guarda, neutralizar a comunicação e fazer o preso ficar devidamente vigiado. Então, a gente está vendo que essa equação está muito longe de ser totalmente preenchida. Muito obrigado, são 18h16, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo. A gente vai voltar depois do intervalo já com o Coronel Braguin, nosso convidado de hoje. Queremos também deixar mais uma vez o nosso WhatsApp à sua disposição para você fazer a pergunta que você achar conveniente sobre segurança pública. É o 69999819494. Ao vivo de volta, são 18h22, Jornal Rede Clube Cidade. Você que ligou o rádio agora, acabou de se conectar pela internet. Estamos conversando com o comandante-geral da Polícia, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Coronel Braguin. Beatriz. Coronel, eu queria falar agora sobre um dos temas que também é muito recorrente, que é a valorização dos profissionais da segurança, que ainda falta avançar em relação tanto à estrutura, equipamentos, como principalmente à carreira dos policiais aqui do nosso estado. Existem muitos pontos que não são devidamente discutidos, né? A questão salarial, ela é uma coisa muito importante, mas os estados, de modo geral, não é só o estado de Rondônia, ainda olha a questão salarial da polícia, da segurança pública como uma despesa. E sabendo que quando nós temos uma tropa devidamente bem remunerada, automaticamente você tem uma tropa motivada, que ela gera mais produtividade. Além disso, saber entender algumas situações onde a condição de militar do Estado tem que ser olhada como uma situação diferente do trabalhador comum. Por exemplo, quando se fala tanto da questão da aposentadoria do militar, que muitas vezes dizem que aposenta muito cedo, ou que existe que possui muitas regalias, muitas das vezes são narrativas colocadas na comunicação sem a devida responsabilidade, que não conhecem a realidade. Veja bem, primeiro, para você ser policial, a instituição precisa de um jovem na polícia, porque a força física faz parte da carreira, é um atributo. Agora, esse jovem que se alista, ele sofre picos de estresse todos os dias de trabalho com muito mais intensidade, o que acarreta em problemas de coração, respiratório, estresse pós-traumático e etc., fazendo com que ele envelheça muito mais rápido. E é por isso que nós buscamos ter uma aposentadoria um pouco mais cedo. Mesmo assim, sofrendo reformas como agora, colocando o serviço militar a 35 anos de serviço. Ora, se uma pessoa entrar com 35 anos na Polícia Militar e ter que trabalhar 35 anos de serviço, você vai ter um policial militar com 70 anos. E você acha que todos os policiais que chegarem aos 70 anos vão estar todos na administração?
eles vão estar também na rua. E aí qual vai ser o poder de força física à disposição do cidadão? Então são essas questões que não são devidamente tratadas, não são devidamente discutidas, é colocada no campo do déficit de aposentadoria, previdenciário, como se fosse uma despesa. O salário nunca é atingido de acordo condizentemente porque faltou ali limite orçamentário, mas na verdade é a prioridade que cada governo dá. A gente precisa muito avançar nisso também. Muito bem, são 18h25, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. É importante que você que está nos ouvindo agora em todo o estado, Porto Velho e Vilhena, está no trânsito agora nesse momento também, faça a sua pergunta, participe. Segurança é uma questão interessante, importante. O coronel falou agora há pouco sobre a questão da despesa e não investimento. Despesa, dependendo da ótica de quem está nos ouvindo agora, pode ser uma coisa que você, de repente, não tem retorno nenhum, foi só uma despesa a mais. O investimento na segurança pública, ele traz retorno em todos os sentidos, na vida privada, empresarial, particular, enfim, em todos os setores da sociedade, por isso que é muito importante. E Rondônia possui uma área de fronteira e enfrenta crimes como o tráfico de drogas, contrabando e delitos ambientais, coronel. O modelo atual de combate é suficiente ou precisa ser revisto? Com certeza precisa ser revisto. E, Bernão, olha só, o governo federal, como política de fronteira, deposita a responsabilidade direta de combate ao crime tráfico internacional, os crimes transfronteiriços, sobre as costas do Estado, né? Depositando a responsabilidade, que deveria ser do governo federal, às polícias dos estados. E a gente, mesmo com o nosso efetivo muito integrado, nós aperfeiçoamos, principalmente no tempo que eu fui comandante, onde a gente conseguiu fazer uma integração muito eficaz com a Polícia Militar, Batalhão de Fronteira, PRF, Polícia Civil e até mesmo as Forças Armadas em alguns momentos, para a gente ter uma eficácia na atuação desses policiais. Mas é muita responsabilidade e um recurso ínfimo para o Estado entrar de suporte, sobrecarregando as despesas do Estado, sobrecarregando a responsabilidade e, inclusive, entregando o poder de proteção da soberania do Brasil nas mãos das nossas polícias. Porque hoje o tráfico internacional é transnacional e ele virou realmente uma coisa que interfere na soberania. Por quê? Porque ela é regida, administrada pelas facções criminosas que estão fazendo domínio territorial em todo o Brasil. Então isso é uma transferência de responsabilidade, não deveria ser assim. A política nacional sobre fronteiras, ela tem que ser reformada, tem que ser modernizada. Se você quer realmente polícias mais imponentes, você deveria passar mais recursos, mas também fazer legislações que permitam às Forças Armadas ter o seu papel de polícia nas fronteiras de fato, para que isso seja a grande frente, né, o grande obstáculo contra o tráfico internacional e as polícias como auxiliares fazendo esse efeito secundário, fazendo investigação, apreensão dentro do território, para que a gente faça um combate mais efetivo. A gente precisa ainda expandir muito esse assunto e a gente está vendo que em Brasília está carente de pessoas qualificadas com o nosso conhecimento para poder representar esse assunto e debater devidamente. Muito obrigado. Inclusive sobre esse assunto, coronel, todo mundo sabe, todos nós sabemos a experiência que o senhor tem em comandar uma corporação, né? Já comandou milhares de homens, mulheres, mas o senhor acredita que isso prepara um candidato, por exemplo, para o trabalho no legislativo? O que muda entre administrar, legislar? Conversa com a gente sobre isso. Eu não tenho dúvida que isso é um grande preparo. E é uma fase da vida. Você ter a oportunidade de começar como soldado, você combater crime, prender criminosos dos menores potenciais ofensivos a criminosos perigosos, você entrar em confronto, você receber tiro e efetuar tiro, você crescer na carreira planejando, comandando pelotões, depois comandando batalhões e depois comandando toda a Polícia Militar com 4.800 homens e mulheres armados com suas famílias, defendendo em qualquer rincão do Estado, te dá um preparo de conhecer cada detalhe da necessidade do cidadão, cada importância sobre segurança em qualquer região do Estado. E lá no Congresso, qual representante na Câmara Federal nós temos que tenha essa capacidade técnica de discutir as necessidades particulares do Estado de Rondônia para ofertar uma segurança, trazer um recurso mais bem aplicado que essa. Então eu entendo que hoje nós temos realmente alguém, no caso nosso nome, se colocando como uma pessoa que representa de fato aquele que sabe falar sobre segurança pública, que tem na sua trajetória de carreira muito resultado, tudo aquilo que nós lideramos ou cumprimos como missão, fizemos muito mais com o que tínhamos em decorrência de outros
momentos. A gente tem operações entregue, um combate às facções feitos em registros na Segurança Pública do Estado, melhores dados da última década. Hoje eu posso falar na simplificação da linguagem, ninguém neutralizou tanto faccionado como o comandante Braguin quanto o comandante. Essa aqui é um dado que a gente pode falar. Se falar em combater facção, quem combateu mais facção que o comandante-geral, com toda a sua estrutura no estado de Rondônia nos últimos 10 anos? Eu desafio. Nós temos muita gente falando de segurança pública, falando que combateu, mas não conseguiu combater nem 10% daquilo que a gente conseguiu combater. A gente trabalhou para se envolver com as instituições, Ministério Público, Judiciário, as outras forças de segurança. Fomos aquele que fez um aprimoramento das integrações que nós temos hoje em desenvolvimento, trazendo cada vez mais resultado. Evidentemente, isso não é o suficiente, mas que nós temos condições de ser realmente o representante qualificado sobre segurança pública para estar no Congresso, lá na Câmara Federal, isso nós podemos ofertar ao cidadão. E é isso que a gente quer apresentar. Realmente, quando a gente for discutir o que importa para o cidadão rondoniense na segurança pública, ser a pessoa que tem a propriedade, porque a sua trajetória de vida fala por si. Bem, são 18 horas e 30 minutos, a gente faz uma pausa, mais um intervalo, coronel. A gente volta em seguida com o nosso bate-papo, com essa conversa importante para você que está nos ouvindo agora. Nosso WhatsApp é o 69999819494. Eu quero deixar já uma pergunta no ar, Beatriz, para o próximo bloco. O cenário político já começa a se definir para as eleições deste ano. Como o senhor avalia o momento político do Estado e qual deve ser o nível de debate durante a campanha? A gente volta já para falar com você. Fique ligado. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo, 18 horas e 37 minutos. Seja muito bem-vindo, você que ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet. Coronel Braguin, o cenário político já começa a se definir para as eleições de 2026. E como o senhor avalia o momento político do Estado e qual deve ser o nível de debate durante a campanha? Já estava assim para dar uma imaginada nessa situação? Vernon, eu acredito que Rondônia vive um momento importante. A população está mais informada, mais exigente, menos disposta a aceitar promessas vazias. E eu penso que o eleitor quer conhecer a história de quem pede o voto, né? Quem quer saber o que essa pessoa já fez e o que realmente é capaz de entregar. Eu espero que essa campanha seja marcada por um debate de alto nível, menos ataques pessoais e mais discussão sobre soluções concretas para os problemas do nosso Estado. Eu, por exemplo, como pré-candidato a deputado federal, eu quero discutir temas que impactam diretamente a vida das pessoas, a segurança pública, o fortalecimento da agricultura, a infraestrutura do Estado, a saúde, a educação, a geração de empregos e uma legislação mais moderna e eficaz para enfrentar o crime organizado. Falando em legislação, me corrija se eu estiver errado, você tem formação em Direito também, não é? Tem, bacharel em Segurança Pública e Direito. Isso facilita também, claro, conhecer muito mais sobre o comportamento, inclusive, das pessoas de bem e das pessoas que não são pessoas de bem. 2 pós-graduações sobre o combate ao crime organizado. Então, tá aí. São 18 horas e 38 minutos. Beatriz, mais alguma pergunta? Nosso tempo é curto. Eu queria agradecer novamente. É sempre um prazer receber Coronel Braguin conosco aqui. Chegamos às suas considerações finais e esperamos que ao longo da campanha, nos próximos meses, a gente tenha o prazer de recebê-lo novamente. Mas eu queria que o senhor fizesse um panorama do que o senhor espera para o nosso Estado e também sobre a sua caminhada em relação à segurança pública, para a gente encerrar, por favor. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder falar, deixar essa mensagem. Eu quero dizer que nós estamos procurando estar sempre cada vez mais preparado para a gente continuar defendendo a segurança pública para o povo de Rondônia. A gente entende que agora a gente muda o campo de batalha, a missão ela ainda continua a mesma, defender a sociedade, defender Rondônia, defender o cidadão, mas agora a nova trincheira, o novo campo de batalha é a segurança pública discutida lá no Congresso. Eu quero sempre mostrar a cada cidadão rondoniense que você olhar a segurança pública buscando uma solução eficaz, uma equação realmente solucionadora, significa olhar uma moeda com os dois lados. De um lado da moeda, infraestrutura, mais polícia na rua, mais viatura, mais equipamento, mais quartel, mais delegacia próximo do cidadão, mais investigação. Do outro lado, uma legislação capaz de respaldar cada ação policial, respaldar as vítimas dos crimes e não essa inversão de valores que nós temos aqui, colocando sempre a preocupação do criminoso, despertando e implementando audiência de custódia
que solta o criminoso, deixando a vítima cada vez mais vítima. A vítima no Brasil hoje, ela é vítima duas vezes, vítima do crime e vítima depois do Estado. O Estado cobrando imposto dela para sustentar o criminoso. A gente quer mudar essa equação, e essa equação ela muda lá em Brasília com novas leis. A gente tem que fazer o preso ficar preso o tempo suficiente pela gravidade do crime. E ele tem que estar trabalhando para pagar seu sustento. Enquanto ele está lá na sua estadia, ele tem que trabalhar, e não é trabalhar pouco não, para poder aliviar o tributo que o brasileiro paga. E outra coisa também, eu sei que você que está me acompanhando aqui, você que já teve o seu celular roubado, você que já teve o seu salário roubado, eu tenho certeza que você não aceita mais esse nível de criminalidade que nós temos aqui e a existência de facção. As pessoas que são adeptas a esse pensamento, eu compartilho aqui. Eu não penso que faccionado tem que ter ressocialização. Se ele decidiu fazer parte de um grupo que implementa terror, para mim a pena tem que ser prisão para o resto da vida. Se ele se entregou, ele tem que ficar o resto da vida, nem comer direito ele tem. Que ele viva só de arroz e feijão, no máximo ovo, porque o brasileiro não tem esse alimento no seu dia a dia, ao contrário de ter que se alimentar 3 vezes ao dia, que é a realidade do prisioneiro aqui no nosso estado carcerário. Então a gente tem que mudar essa equação, e é para isso que eu tenho me colocado à disposição. Eu não quero saber de ressocialização de criminoso, que é incorrigível. Eu quero aqueles que possam ainda ser corrigido. Outra coisa, discussão de superlotação de presídios. Construa-se mais, porque as polícias estão prendendo cada vez mais. E agora, colocar realmente uma legislação que faça não só que o policial prenda, mas também que os demais agentes da justiça cumpram o papel de manter o criminoso preso, até chegar na ponta da caneta do juiz. Por quê? Não adianta usar a fala que polícia prende e judiciário solta, sabendo que a lei permite apenas o policial prendê-lo por 24 horas e o juiz tem a obrigação de soltá-lo. A gente tem que fechar essa equação, ficar preso da mão do policial até a canetada do juiz. E se ele for violento, fique preso preventivamente até o seu julgamento final. É assim que a gente tem que trabalhar. Tratar criminoso no seu devido lugar, respeitar a vítima de verdade e procurar fazer esse criminoso indenizar as vítimas que ele tem causado. Sabendo que existem indenizações que não se mede valor quando você mata alguém e tira aquela pessoa do seio familiar. Então são propostas como essa que nós estamos buscando, se mostrando ser a pessoa que representa a segurança pública, que está disposta a ir para Brasília, continuar fazendo esse combate ao crime, mas agora através de busca de legislações, de trazer recursos federais, de cobrar da União uma aplicação mais adequada. E se você acredita nesse nosso propósito e quer nos apoiar, nos acompanhe. A gente tem a rede social no Instagram, Facebook, procura lá Coronel Braguin ou Regis Braguin. Você vai ter lá a nossa rede social falando sobre esses temas para a gente esclarecer cada vez mais como fazer um trabalho mais completo e realmente uma verdadeira segurança pública para o nosso povo. Muito bem, são 18 horas e 43 minutos. Conversamos com o Coronel Regis Braguin, pré-candidato a deputado federal, falando sobre segurança pública e o cenário político atual. A gente volta com mais... Aliás, a gente continua com mais informações na edição desta segunda-feira. Obrigada, Coronel. Boa noite. Agora a gente muda de assunto, vai para o sul do estado para falar de 2 mulheres que foram presas durante uma operação da Polícia Militar em Vilhena. A ação apreendeu drogas, dinheiro e um veículo durante o cumprimento de um mandado de prisão contra um suspeito de tráfico. Quem traz mais detalhes é o nosso correspondente Anilson Duarte. A ação foi realizada durante o cumprimento de um mandato de prisão preventiva contra um homem investigado por tráfico de drogas. Durante o monitoramento da residência do suspeito, os policiais identificaram movimentação considerada suspeita e abordaram um veículo que saía do local. No carro estavam 2 mulheres. Com elas, os militares encontraram porções de maconha e R$ 8.300 em dinheiro. Nas buscas feitas na casa, os policiais encontraram cerca de 1 quilo de haxixe escondido dentro de uma geladeira. As mulheres foram presas por suspeita de tráfico de drogas e encaminhadas à Unidade Integrada de Segurança Pública, junto com o material apreendido. O homem, alvo do mandato de prisão, não foi encontrado e segue sendo procurado. De Vilhena, Anilson Duarte para o jornal Rede Clube Cidade. Obrigado, Anilson. São 18 horas e 44 minutos. A gente volta em seguida ao vivo com o jornal Rede Clube Cidade.